Bom dia, mundo. Bom dia, Instagram. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Dá um joinha aí pra mim, gente. Tá ok essa conexão aí? Tudo na paz? Fala comigo. Bom dia, Soninha maravilhosa. Tá me ouvindo, gente? Dá um joinha aí pra mim. Estão me vendo, me ouvindo? Show de bola. Vamos começar então aqui a nossa live. Então, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz de Deus? Espero que sim. Meu dia hoje já começou às 5 da manhã, maravilhoso, incrível. Já fiz a minha aula, minha mentoria. E agora eu tenho 30 minutinhos, exatamente 30 minutinhos, para conversar um pouquinho aqui com vocês. Vamos lá. Há um mês atrás, eu comecei a fazer uma série de lives conversando com vocês sobre autoestima, sobre poder feminino, sobre sensualidade sustentável. Nada da pele para fora, mas tudo da pele para dentro. E qual era o intuito dessas lives? Era sanar uma dor da minha audiência. Muitas de vocês, quando eu abro caixinhas de perguntas, essas caixinhas de perguntas são propositais, tá, gente? É para eu saber realmente o que vocês querem, de que forma eu posso te ajudar, qual conteúdo que eu posso trazer para, de alguma forma, motivar vocês, tirar vocês da zona de conforto, fazer com que vocês se movimentem. Porque as coisas só vão acontecer na nossa vida se a gente estiver em movimento, certo? Se a gente não tiver em movimento, parada, sentadinha aqui, meu amor, nada vai acontecer com você. Não acontece comigo e não vai acontecer com você. Não tem fórmula mágica, pozinho de pirlim-pim-pim, oração forte, macumba braba, não tem nada que você faça que vá dar certo se você não começar a fazer o que tem que ser feito, a levantar a bunda do lugar, tá? Então, há um mês atrás, a gente conversou muito sobre o que você precisa fazer para você tomar de volta esse poder que em algum momento da sua vida foi retirado de você, tá? A autoestima é permissão, é energia, é como eu me vejo, é como eu me valido, é como eu me valorizo. Não é nada sobre o outro, nada sobre o externo, é tudo sobre você. Como você se vê, como você se encara, como você se enxerga e como você projeta isso para o mundo. Então a gente conversou muito sobre isso, eu fiz lives 2 semanas. 15 dias eu fiquei falando só sobre esse tema. E óbvio que eu coloquei várias outras nuances, mas foi basicamente sobre esses temas: amor próprio, autoestima, autovalorização, merecimento, pertencimento, autogentileza, autoamor, enfim. Se vocês quiserem revisitar essas lives, todas estão salvas aí no GTV ou no meu canal do YouTube. E aí, o que eu recebi de feedback dessas lives? Muitas pessoas me procuraram, eu recebi muitos depoimentos, eu recebi muitos insights, eu recebi tanta coisa, mais até do que eu esperava. Eu vou ser muito sincera. Quando a gente abre uma live 6h30 da manhã e a gente olha a quantidade de seguidores, muitas pessoas já procrastinam, muitas pessoas já desistem por aí, né? Porque, pouca gente, aí eu vou fazer live pra pouca gente, aí eu vou fazer live pra XYZ, aí será que as pessoas vão estar me ouvindo? Enfim, não interessa. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu tenho um chamado. Eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer algo, que eu tenho que falar para mulheres. E eu sei que eu tenho essa influência, que eu posso ajudá-las de alguma forma. Então seria uma negligência eu não fazer a minha parte, entende? Só por isso eu faço. Não é porque, eu quero ser, eu quero ter. É óbvio que eu também quero. Mas o principal motivo é eu ter essa consciência hoje de que eu tenho um poder muito grande nas minhas mãos e que por conta disso, por conta de eu não abrir a minha boca, que é uma ferramenta tão poderosa que a gente tem, que a gente não dá valor, a gente só abre a nossa boca para profetizar coisas ruins e para falar o que não tem que falar, a gente deixa de ajudar famílias, a gente deixa de ajudar um relacionamento a se construir, a se solidificar, sabe? Ajudar uma mãe
né? Que nem sabe que tem esse poder aí de ser mãe, que nem sabe que quer ser mãe, sabe? De trazer aí uma criança para a vida, de trazer uma criança para a terra, porque simplesmente a gente não abre a boca. Muitas de vocês estão feridas, muitas de vocês estão magoadas, machucadas, calejadas, e esses espinhos que estão em volta de vocês fazem com que cada vez mais, cada dia mais, vocês se fechem para o mundo. Vocês virem aborrecidas, mimizentas, reclamonas, resmungonas, e isso faz com que vocês não consigam viver a plenitude, viver a essência, viver a sua verdade, né? E eu me sinto responsável por fazer o que tem que ser feito, porque eu fui muito ajudada. Eu recebi muita ajuda de outras pessoas, de outros mentores. Então eu tenho essa obrigação comigo de hoje transbordar. Eu já cheguei no nível do transbordo, que é o nível do meu copo tá muito cheio. E se eu não colocar isso para fora, eu fico com essa obesidade cerebral. Então eu venho aqui para compartilhar. Mas com base em que eu faço isso? Com base nas caixinhas de perguntas. Então todas as vezes que eu faço caixinhas de perguntas, é para quê? Para eu entender qual é a tua dor. Para eu entender qual é a tua maior necessidade, para eu entender qual é o teu maior desejo, tá? Então, a caixinha de perguntas é muito importante. Toda vez que eu abro, a gente vai lá e responde, porque é a partir disso que eu vou ajudar vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui uma pergunta. Eu acho que não consigo fazer isso aqui não. Depois eu faço. Enfim, eu vou responder a caixinha de perguntas depois nos stories, mas eu quero falar aqui sobre uma pergunta que eu vi e que faz todo sentido e que tem toda a coerência com o conteúdo que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Eu recebi numa caixinha de perguntas uma pergunta de uma pessoa que é conhecida minha de muitos anos. E ela falou assim pra mim, eu fiz uma pergunta. Se você pudesse tomar um café comigo hoje, qual pergunta você me faria? E ela perguntou o seguinte: o que você diria para Raniele de 20 anos atrás? Porque ela me conhece há 20 anos. E eu digo para você hoje com toda convicção e com toda certeza que tá tudo bem a Raniele ter passado por tudo que ela passou. Porque eu não seria a Raniele de hoje se eu não tivesse há 20 anos atrás, tivesse passado por tudo o que eu passei. Eu aprendi a ressignificar a minha história. Eu aprendi a olhar para tudo que eu passei com acolhimento, com verdade, com respeito, com gratidão. Então, tudo que acontece com você tem um porquê para acontecer. Mas você precisa entender e ressignificar. Mudar a lente dos seus óculos. Mudar o seu olhar. Para você entender que não é sobre o que fazem com você. Porque o que fazem com você fala muito mais sobre ele do que sobre você. Mas sobre o que você faz com o que fazem com você. Depois que você virar essa chave, você vai entender que muitas pedras que você teve que driblar, passar, transpor, muitos relacionamentos tóxicos, abusivos que você passou, muitas pessoas que passaram pela sua vida e ficaram ou que se foram, tem um porquê para elas terem passado e terem ido, ou tem um porquê para elas estarem onde estão. E a gente precisa reconhecer, validar, honrar e agradecer tudo o que acontece na nossa vida. Então a Raniele de 20 anos atrás não é a mesma Raniele que está aqui. Hoje eu tenho sabedoria. E o que é sabedoria, gente? Eu preciso escrever isso aqui só para vocês visualizarem, porque isso fez todo sentido para mim quando eu entendi o que é a palavra sabedoria. Quando a gente aprende uma coisa, a gente muitas das vezes não coloca em prática. A gente sabe, a gente diz que sabe, acha que sabe, mas a gente não coloca de fato isso em prática. E sabedoria é quando eu entendo sobre algo, que eu estudei sobre algo, esse conhecimento, esse insight pousou aqui na minha vida, pousou aqui no meu momento,
Só que a sabedoria é quando eu sei usar isto a meu favor. Quando eu uso isso na minha realidade, adaptando as minhas condições e a minha realidade. Então vamos desmembrar aqui a palavra sabedoria. Olha que interessante. Sabedoria, saber, é um conhecimento que eu sei que eu tive conhecimento de algo, eu aprendi sobre isso, eu sei que a dor ia. Eu sei que a dor vai. Isso é sabedoria. Sabedoria é você entender que o que foi feito pelo outro, muitas das vezes você tem um ego tão forte de você que você acredita que a pessoa fez porque ela queria te alfinetar, porque ela queria te magoar. E aí você se acha muito importante. Mas eu vou te dizer uma coisa, você não é tão importante assim. Às vezes a pessoa faz o que faz, não é porque ela quer te alfinetar, ela quer te magoar, ela quer te machucar, ela quer te espinhar. Não. É porque a gente só dá pro outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Putz. A gente só dá pro outro aquilo que a gente tem dentro. Lá dentro. Então se eu tenho ódio, dor, amargura, desespero, rancor, o que eu vou dar pro outro? Fala pra mim. O que eu vou dar pro outro? Então, sabedoria é quando eu sei, saber que a dor que o outro tá jogando pra mim não é minha, é dele. Isso faz total, putz aí na tua cabeça. Quando você entende, quando essa chave vira, você vai ressignificando e olhando com outros olhos tudo que acontece com você. E o que você pode fazer para mudar a tua vida e a vida das pessoas que estão em volta de você. Gente, a nossa ambiência é fundamental para nossa saúde mental. Nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. É clichê falar sobre isso? Todo mundo fala sobre isso? Ok. Mas as verdades, o que todo mundo sabe precisa ser dito. Porque às vezes a gente não entende. Às vezes não é a hora ainda de virar a chave vai virar num outro momento e tá tudo bem. Entende? Então a gente precisa entender que a Raniele de 20 anos atrás não vai ser a mesma Raniele de hoje. E tá tudo bem. Porque provavelmente a Raniele de hoje não vai ser a mesma daqui a 20 anos. Entende? Quando eu tiver 57 anos, eu não vou ser a mesma Raniele de agora. Porque a minha vivência, a minha sabedoria vai ter mudado. Eu vou ter absorvido outras coisas, eu vou ter tido outras vivências. E isso vai fazer com que eu me torne uma outra mulher. Um outro ser humano. Com experiências, com vivências. E tá tudo bem. Entende? Não é sobre o que fazem com você, mas sobre o que você faz com o que fazem com você. Eu vou responder essa caixinha de perguntas, mas isso veio muito forte, me tocou muito forte de falar sobre isso aqui agora. E quando eu venho conversar com vocês sobre relacionamento, é muito coerente que a gente entenda que relacionamento não é só sobre o outro, é sobre a gente. Então relacionamentos é relacionar-se com o outro, com o externo e com a gente. Como você tem se relacionado com você. Isso vai reverberar para os outros e vice-versa. Entende? Então, eu decidi, a partir das caixinhas de perguntas e a partir de todas as afirmações que vocês fazem nos meus vídeos, os insights que vocês mandam para mim no inbox,
eu decidi falar sobre relacionamentos. E a gente vai conversar muito sobre relacionamentos no geral, tá? Só que o primeiro passo para a gente começar a entender como funcionam as relações é a gente ter clareza. Então eu quero que você pegue um papel, uma caneta, um caderno, eleja um caderno aí, que vai ser o caderno que a gente vai começar. Vamos colocar de emocionário, vai ser o seu emocionário, onde a gente vai começar a colocar ali tudo que você quer ter e ser. A gente já falou muito sobre isso, mas eu vou voltar a falar, porque a gente precisa que essa chave vire. Antes de você ter um relacionamento foda, incrível e maravilhoso, um relacionamento onde você vai ter um homem de alto valor, que te valorize, que te tenha em alta conta, que te respeite, que te valide, que te coloque como prioridade, você precisa entender que para você ter isso, você precisa ser isso. Então, tudo aquilo que você cobra do outro quando você tá em um relacionamento, e às vezes você fala, ai, mas o meu relacionamento não dá certo, o meu marido não me valoriza, o meu marido não faz aquilo que eu quero, os meus relacionamentos nunca dão certo, Raniele, por quê? Eu vou te dizer por quê agora. Porque você não se dá aquilo que você pede, que você impõe, que você suplica do outro. Então, a partir do momento que eu começo a me dar tudo aquilo que eu quero do outro, eu vou entender que eu preciso ser antes de ter. Você precisa ativar a sua identidade. Você precisa ativar o seu merecimento. Você precisa olhar para a sua vida com mais valor. Olhar para você, para a sua história. Enquanto você não conseguir contar a sua história com orgulho, com sabedoria, você não vai conseguir se relacionar com outra pessoa. Porque você vai estar sempre procurando no outro a falta que você tem de você mesmo. Entende? Então, primeiro passo é a gente trabalhar a gente. O nosso interno, a nossa relação com a gente. Para num segundo momento a gente trabalhar a nossa relação com os outros. Eu falo muito sobre isso. Só que nessa série, identidade, né? Identidade é tudo. Identidade. Muitas pessoas vivem essa síndrome do espelho distorcido. Então, quando eu não tenho uma identidade forte e validada, eu não me reconheço. Eu olho e eu tenho uma autoimagem distorcida. E a autoimagem, ela é fundamental para determinar a forma como eu me vejo e o que eu comunico para os outros. Então, se eu comunico desvalor, se eu comunico não merecimento, se eu comunico mimimi, reclamação, vitimismo, é isso que eu vou receber do outro. Entende? Então, tudo tem que vir de dentro para fora. Porque se eu não limpo aqui dentro, o que eu tô externalizando, o que as pessoas estão falando, como as pessoas me veem, acaba sendo reflexo da forma como eu me maltrato, como eu não me pertenço, como eu não me amo, entende? Então, a gente precisa mudar essa percepção de que autoconhecimento é coisa de coach, de que autoconhecimento, ai, isso é muito demorado, isso é muito doloroso. E tem que ser. Porque a gente só se transforma, a gente só muda quando a gente tem sabedoria. E a gente entende que a gente entende o saber que a dor vai. Entende? Faz sentido, gente, isso? A gente precisa trabalhar esses pilares internos. Porque enquanto eu não tiver esses pilares internos muito fortes, muito enraizados, enquanto eu não for muito segura, enquanto eu não tiver muita clareza de quem eu sou, do que eu quero, do que eu aceito, vai doer o que eu vou falar pra você aqui agora. Mas se a sua vida tá uma merda, parabéns, a culpa é sua. Se o seu relacionamento é uma merda, parabéns, a culpa é sua. Se você vive uma vida
porque é pior do que o cocô do cavalo do bandido, que o cavalo do bandido passa ali 1000 vezes sobre o cocô, a culpa é sua, porque você tá no buraco. Só que ao invés de você tapar o buraco, você continua cavando. Então, enquanto você não parar de cavar o buraco, você não vai sair dele. E você não tem controle sobre o outro, só sobre você. Entende? Deixa eu ler aqui. Identidade, eu me identifico para poder me identificar com alguém. Exatamente isso, faz todo sentido, Rafa. Primeiro, a gente se identifica, a gente se conhece, a gente se pertence para depois a gente querer cobrar algo do outro. Porque na realidade a gente nem tem que cobrar, né? Porque cobrança, e aí já responde a pergunta de baixo, que é ciúme, como lidar com ciúme. Cobrança, ciúme, insegurança tá totalmente ligado à baixa autoestima. Enquanto eu cobro algo do outro, enquanto eu espero validação do outro, enquanto eu preciso de chamar atenção, sabe? Eu tenho essa necessidade de aprovação e validação, tudo isso tá relacionado à baixa autoestima. Enquanto eu não tiver muito forte a minha autoestima, que é a minha autopercepção sobre mim, o valor que eu tenho sobre mim, sobre a minha vida, tudo isso vai reverberar para minha relação. Tudo isso vai reverberar para minha relação profissional, pessoal, interpessoal. Entende? Por isso é tão importante e tão complexo falar sobre relação ao mesmo tempo. A gente precisa se relacionar com o outro, mas a gente também precisa se relacionar com a gente. A gente tem que entender que a gente não tem controle sobre o outro. A gente tem controle sobre a nossa vida. Sobre a vida do outro a gente não tem controle. E a gente tem que ter muito claro isso. Por exemplo, foi a Thaís. Thaís já é minha aluna. Eu falo muito sobre isso, inclusive. A gente tem que entender que... Por que você tem ciúme? Qual é o motivo? Qual é a raiz disso? Provavelmente insegurança. Por que você tem essa insegurança com o teu parceiro? Ele já te deu um motivo para isso? Ou essa raiz é uma raiz que tá lá na tua infância? Em alguma falta que você teve na tua infância e que você tá projetando para o relacionamento. Então, muitos relacionamentos, muitas frustrações existem porque a gente projeta no outro aquilo que a gente deveria primeiro encontrar na gente. Então, às vezes, a falta do pai, a falta da mãe, às vezes algum bloqueio interno, alguma crença, algum vício, algum padrão comportamental que você tem e que você vai repetindo relacionamento, pós-relacionamento, é porque na realidade você não curou essa criança ferida. Então, às vezes, você precisa voltar e entender por que você tem ciúme. Existe coerência para? Ele te dá motivos para isso? Você não sente segurança no seu relacionamento? Se você não sente segurança no seu relacionamento, você precisa sentar e alinhar. E aí eu ouço muitas mimizentas de plantão que escrevem aí nos meus posts: ai, mas se eu preciso conversar, eu preciso falar tudo pra ele, é melhor largar. Então você acha que é normal você objetificar as relações. Você acha que é normal você pegar, né, um objeto que você comprou, isso não me serve mais, eu jogo fora. E aí, como eu faço isso com o objeto, porque tá tudo muito fácil de comprar hoje, né? Eu posso fazer a mesma coisa com as minhas relações? Hoje em dia, as relações estão muito líquidas. As relações estão muito superficiais. Então, em qualquer probleminha que você tem, que você poderia resolver com uma simples conversa, sentar e alinhar expectativas e alinhar de forma assertiva, de forma persuasiva, de forma que é aquilo que eu quero, isso está ferindo os meus valores, isso está ferindo aquilo que eu sou, isso está ferindo a minha essência, está me ferindo. Então, por que eu não posso sentar com meu parceiro e conversar? A mulher, ela tem essa mania, ela conversa tudo com a amiga, tudo com a mãe, tudo com a vizinha, tudo com todo mundo, mas não conversa com o parceiro, caramba. Então, enquanto você não sentar e alinhar essa comunicação com o teu parceiro, as coisas não vão acontecer. As relações não vão se desenrolar.
Entende? Então a gente precisa sim. Vai doer? Vai. Mas é necessário. E você vai entender que depois que você fizer esse primeiro alinhamento e você for vendo mudança na pessoa, você vai ganhando um combustível a mais para você continuar ou para você desistir. Porque se você conversa uma vez, você conversa duas, conversa três, e a pessoa não tá coerente com aquilo que você quer, você tem que olhar e falar assim, opa, peraí. O abusador tá aí te abusando todos os dias e você tá permitindo que isso aconteça? Você tá sendo ferida todos os dias e você tá permitindo que isso aconteça? E aí eu volto a falar pra você, se a sua vida tá uma merda, a culpa é sua. Porque tudo que acontece nela é responsabilidade nossa. Você permite que isso aconteça. Você permite que pessoas entrem e você permite que pessoas saiam. Toma a sua decisão. Entende? Mas antes de tomar a decisão, tenha sua consciência tranquila e plena de que você tentou, de que você fez a sua parte. Certamente você vai entender qual é o sentido da palavra sabedoria. Saber que a dor vai embora. E você se constrói uma outra mulher, um outro ser humano, uma outra pessoa, a partir disso. Tic-tic. Next level. Passou aí para a próxima fase. Deixa eu ler aqui, gente. Ai, que bom. Trauma do ex. É exatamente isso aí, Thaís. Trauma do ex. Eu vou falar sobre isso em uma dessas lives, que eu vou falar sobre relacionamento abusivo e vícios emocionais. Mas a gente tem uma tendência muito grande de repetir padrões comportamentais. Então, normalmente, quando a gente tem alguma carência, quando a gente projeta muito no outro as nossas expectativas e a gente fica ali com essa síndrome da resgatadora, que eu chamo, que a gente fala assim, o homem dá sinais pra gente o tempo inteiro do que ele é. Se ele é capiroto sete pele embuste, se ele é um cara safado, se ele é um cara abusador, se ele é um golpista do Tinder. O homem dá sinais. Só que muitas das vezes a nossa carência não deixa a gente enxergar isso. Ou, até pior, a gente enxerga, mas a gente prefere não enxergar, porque a síndrome da resgatadora fala assim, mas eu vou mudar ele. Foi tão difícil encontrar um homem que tivesse uma pegada. Foi tão difícil encontrar um homem bom de foda. Foi tão difícil encontrar alguém que goste um pouquinho de mim. Entende? Que aí eu fico tentando mudar o outro. Só que a gente não muda ninguém. A gente não muda ninguém porque a gente não tem controle sobre o outro. Entende? E aí a gente vai repetindo inconsciente, tá, gente? Isso não é consciente. A gente vai repetindo esse padrão e vai repetindo esses vícios emocionais até virar a chave da sabedoria. Saiba que a dor vai. Não é sobre o que aconteceu com você no teu passado. Mas o que você aprendeu com o que aconteceu com você no passado? Algum ensinamento você tirou disso. Não leva isso para sua relação. Então, por exemplo, eu fui corna. É um exemplo, tá? Eu não sei se foi isso que aconteceu com você. Eu fui corna. Tenta entender, não o motivo por ele ter sido filha da puta, de ter ido lá e ter te corneado. Mas, por que isso aconteceu? Espaços vazios são ocupados. Espaços cheios, não. Então, se houve uma traição, o relacionamento é uma dança, onde os dois têm que estar alinhados. Houve, em um dado momento, um espaço para que outra pessoa entrasse. Porque se o relacionamento tá cheio, não tem como entrar ninguém. Agora, em que momento eu dei esse espaço? Vou te dar um exemplo. No meu relacionamento, quando eu fui corna, eu entendi o porquê disso ter acontecido. Não que isso justificasse o fato de eu ter sido corna. Mas eu entendi que, quando ele me conheceu, eu era uma mulher fogosa,
que saía, que bebia, que curtia. Eu era uma mulher que era ativa sexualmente, então quando ele me procurava eu nunca tava com dor de cabeça. Eu sempre tava arrumada, cheirosa, gostosa. E depois que eu fiquei 5 anos de relacionamento, quando ele me procurava eu tava com dor de cabeça. Aí hoje eu não tô bem, aí eu não quero. Eu tava com blusa de vereador, calcinha bege. Eu tava relaxada comigo mesma. Eu tava preocupada em agradar os outros da rua, porque eu me preocupava em me maquiar, botar um salto alto e sair para que as pessoas da rua me vissem como uma mulher foda e maravilhosa, mas dentro de casa eu tava igual um cacareco, igual um lixo. Justifica? Não, mas explica. Entende? Então a gente precisa começar a entender. Não tô justificando traição. Não tô aqui dizendo que ela tá incentivando que os homens traem e a gente tem que aceitar. Não tô incentivando. Só que você precisa entender que se isso aconteceu nesse relacionamento, se você continuar com este padrão comportamental, lá na frente você vai ter o mesmo problema com outro relacionamento. Porque a gente repete o vício. A gente repete padrão. Então a gente precisa entender com sabedoria por que aconteceu aquela dor e manda essa dor embora. Foi, acabou. Aquele relacionamento acabou. E hoje você vive um outro relacionamento. E o que você pode fazer por esse relacionamento? Por hoje. Você tem controle do hoje. Você não tem controle do que aconteceu lá atrás. E você não tem controle do teu futuro, do que vai acontecer amanhã. Mas você tem controle do que vai acontecer hoje. Então você acha que é legal, que é gostoso, que é prazeroso você viver ansiosa, angustiada, com dor, com ciúme? Não. Então escolha ter sabedoria para entender por que isso está acontecendo na tua relação. Entende? Isso vai fazer todo sentido quando você começar a ter clareza disso. Coloca no papel. Papel é ótimo, é um ótimo alinhado. Porque a gente tira de dentro da gente, coloca no papel e a gente começa a olhar para essas palavras. Por quê? Por quê? Eu tenho trauma do meu ex. Por quê? Porque ele me corneou. Mas ele me corneou por quê? Porque eu deixei uma brecha no relacionamento. Por que eu deixei essa brecha no relacionamento? Por quê? Se questiona. Se questiona. Porque lá dentro você vai encontrar a raiz desse problema. E aí quando você encontra a raiz, você elimina a dor. Deixa a dor embora. E vive o hoje. Vive o teu momento. Que é a única coisa que a gente tem controle. Do hoje. Tá? Deixa eu ler aqui o que vocês estão escrevendo. Queimou a ponte? É isso aí. A gente tem que queimar a ponte. Certíssima. Tá, meu povo? Então, eu não posso ficar muito tempo aqui fazendo live. Porque eu tenho os meus compromissos matinais. E agora eu vou preparar o meu café da manhã e eu vou pra yoga. Tem yoga 8 da manhã. Depois eu vou treinar. Depois eu vou pro crossfit. Depois eu vou fazer tudo. Porque eu sou louca, eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de fazer tudo de manhã. Que é o horário que eu tenho o meu maior pico de energia. Então eu vou me comprometer com vocês de vir aqui, fazer uma live de 30, 40 minutinhos, tá? Essa semana, a próxima, a outra, sabe Deus quantas, a gente vai falar sobre relacionamento. Então me coloca aí na caixinha de perguntas todas as dúvidas que vocês têm sobre relacionamento. Eu vou ensinar pra vocês, gente, desde, isso aqui é o funil, de como você torna uma pessoa desconhecida pra conhecida, pra amigo, pra ficante, para ter um relacionamento, um projeto de vida. A gente vai conversar do passo a passo, quais são os pilares dos relacionamentos, como a gente pode se livrar de crenças, de dores, tá? Então a gente vai conversar muito sobre relacionamentos. É muito importante para mim que vocês me digam aonde eu posso ajudar mais, em que eu posso ajudar mais vocês. Raniele, eu me separei e agora eu não sei como encontrar um novo relacionamento. Eu quero que você fale um pouco mais sobre apps de relacionamento. Eu quero que você fale mais sobre como eu detectar se o cara é um embuste ou não. Eu quero que você fale mais sobre como trabalhar vícios emocionais. Eu quero que você fale mais sobre como a gente pode alterar um padrão comportamental, sair de um padrão comportamental de uma namoradinha pra mãe, e como eu posso sair agora da mãe pra amante. Cara, me fala. Eu preciso entender e saber de vocês o que vocês querem, tá? Pra vocês aprenderem a se relacionar com vocês mesmas e pra vocês aprenderem a se relacionar
com o outro e com o profissional também, tá? Porque tudo é questão de relacionamento, empatia, escuta afetiva. Então tudo isso vai reverberar para tua volta, para o teu ambiente, para sua ambiência, tá? Então me fala que a gente vai conversar. Verdade, eu fiz cartas para todos que eu achava que feriram a sua criança e foi libertador. Isso é foda, é uma técnica foda mesmo. A gente escrever tudo aquilo que magoou, tudo aquilo que de alguma forma trouxe uma ferida pra gente, coloca tudo no papel, lê em voz alta pra você se libertar dessa dor e queima essa bagaça. Queima a ponte e passa pro próximo nível, tá? Espero que vocês tenham uma excelente quinta, que vocês tenham uma quinta abençoada, que vocês reflitam, que vocês tenham muita clareza sobre o que vocês são, o que vocês querem pra vida de vocês, o que vocês querem para as relações e para os relacionamentos de vocês. E me manda aí na caixinha de perguntas o que vocês querem aprender, porque amanhã às 6h30 eu vou estar aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre relacionamento. Essa live vai ficar salva, então se vocês tiverem amigas que estejam precisando disso, que queiram, que precisem ouvir, compartilhe essa live com elas, tá? Para que a gente transborde aí muito na vida dessa mulherada. E também vou deixar salva lá no meu canal do YouTube. Então quem quiser, vai lá, assiste todas as lives de maratona, faz aí um apanhado de dúvidas, vem com checklist aí pra me fazer perguntas, porque ao vivo você tem essa oportunidade de ter esse tete-a-tete comigo, tá? Minha mentoria custa caro, hein? A louca. Os spoilers. A minha mentoria custa caro. E quando eu tô aqui, você tá na mesma energia, na mesma frequência que eu. Eu tô aqui te ouvindo, eu posso responder a sua pergunta. E isso faz total diferença pra fazer você criar motivação para acordar às 6h30 da manhã, para olhar aqui para mim, para conversar comigo, face to face, tá? Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo.